Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. O meu convidado de hoje é o criador André Morraças, que vai estrear dia 23 de setembro no Museu do Aljube o seu mais recente espetáculo, sua mais recente criação, Sombras Andantes. Olá André e bem-vindo ao Olá Coffee Pedro, Paste. olá a todos. Olá. Então, a primeira pergunta que eu te queria fazer era saber sobre as origens, saber da tua parte qual foi a inspiração para este espetáculo Sombras Andantes. Ora bem, este espetáculo fala sobre a vida dos homens e das mulheres homossexuais durante o Estado Novo e também durante os anos da ditadura, portanto, a partir de 1926. Vem no seguimento de um espetáculo que eu fiz antes do Covid, ou durante o Covid, que se chamava o Triângulo Cor-de-Rosa, que falava das histórias dos homossexuais perseguidos pelos nazis durante a Segunda Guerra. E eu achei que deveria fazer não uma versão, mas um espetáculo que fosse dedicado às vidas das pessoas portuguesas durante a nossa ditadura e durante o Estado Novo. E pronto, eu tirei-me a ele. Não é um tema, para mim não surgiu do nada, os meus trabalhos têm sempre uma consciência à volta destes temas e procuram estas personagens e estas pessoas reais que existiram e que têm trajetos de vida difíceis, complicados, marginais. Interessa-me muito todo este tipo de pessoas. Concretamente, eu não quero fazer um teatro LGBT, não é essa a intenção. Há essa consciência e essa preocupação de procurar esse arquivo e de partilhar essa memória. A mim o que me interessa efetivamente é usar a partir do teatro, usar as histórias e a partir do teatro conseguir partilhar coisas que se calhar as pessoas não teriam acesso de outra maneira. Sem dúvida. E pergunto se foste de alguma forma surpreendido com o que foste aprendendo sobre a relação do Estado Novo com as pessoas homossexuais. Sim, porque eu faço alguma investigação sozinho, tenho outros projetos paralelos, como o Queerarquivo, que foi um arquivo, porque não há um arquivo LGBT online ou não há uma enciclopédia atualizada sobre as nossas personalidades, e eu fiz eu próprio um Queerarquivo, onde convidei uma série de pessoas a falarem sobre as outras pessoas. Portanto, é uma área onde eu tenho feito algum estudo e recolhido alguma informação. Concretamente para aqui, fui surpreendido com o arquivo da Polícia Judiciária, onde simpaticamente me deixaram aceder a alguma informação, e onde é certo que se encontra ali uma confusão muito grande, porque são só os processos de crime, ou seja, de homens que foram encontrados com outros homens em atos sexuais, mas desde que há a confusão entre identidade de género, orientação sexual, o crime, o flagrante delito, perversão, coisas gráficas, crimes com menores, tudo isso está misturado naquela pasta que tem os processos desde 36 até 60 e qualquer coisa. E aí eu encontrei histórias quase mirabolantes, além destas mais básicas, por assim dizer, a nível criminal, como a questão de crimes com pedofilia, com menores. Houve coisas que efetivamente, mais direcionadas depois para a orientação, se encontraram com cenários que eu conto depois durante o espetáculo e que eu não estava nada à espera. Coisas que metem espíritos, por exemplo, coisas que metem imigrantes que estavam reformados cá e que tinham um círculo de marinheiros com quem tinham uma espécie de rede de trabalho e de Faz mal. Acontece. Eu espero que isto já tenha acontecido em alguma... Já tocaram campainhas, já aconteceu uma série de coisas. Sim? Não faz mal, a gente segue. Mas isto para te dizer que encontrei efetivamente coisas que me surpreenderam durante a investigação que fiz e que levei para o espetáculo e que vão aparecer no espetáculo. Muito bem. E pergunto se vamos conseguir distinguir o documental do ficcional ou se de facto tu queres que não se distinga. Qual é que é a tua abordagem sobre esta questão? É assim, é uma boa questão. Eu não estou a pensar no produto final como
se é documental ou se é ficcional. Ou melhor, até penso, eu acho que é documental, efetivamente, porque qualquer coisa que exista ali ficcionada é baseado nas vidas e nos perfis das pessoas que existiram. E, portanto, todos os casos que vão ser retratados, além de estarem nos arquivos da polícia, são histórias que eu ouvi, são histórias que me foram contadas, são coisas que eu li nos livros, há alguma informação que se consegue recolher de romances, por exemplo, há uma série de coisas que se consegue chegar através de alguma investigação. Portanto, não será ficcionalizado, é uma documentação. Aquelas vidas existiram e é preciso conhecê-las e não deixar que caia em esquecimento. Muito bem. Tu assinas o texto, a encenação e a cenografia do espetáculo e és o único intérprete também. Pergunto se é difícil conciliar os diferentes papéis nesta criação. Não, eu já estou habituado. O meu trabalho tem sempre duas vertentes. Ou eu trabalho com muita gente, onde faço a encenação e a cenografia e estou fora de cena, ou faço então os meus solos, coisas mais de câmara, mais sozinho, e é muito bom poder trabalhar sozinho e fazer esta gestão de pesquisar quando quero, ensaiar quando quero, não ter ninguém a controlar, e eu gosto muito de trabalhar sozinho. E gosto também muito de depois de partilhar esta experiência com as outras pessoas. Pois, eu ia-te perguntar se o solo é um formato confortável para ti, depreendo que sim. Sim, mas sim. gostas de variar entre os dois formatos, é assim, não é? Sim, tem que ser, tem que ser. É sempre, é como dizem os tipos que trabalham nos cinemas, nos estúdios de Hollywood, que uma é para o estúdio e outra é para eles. Ou seja, os solos geralmente são para mim, e agora a seguir vem um projeto grande e é para os teatros e é para o público grande, e portanto vou intercalando, acho que é a única maneira. Muito bem. E é importante estrear no Museu do Aljube? Sim, porque pronto, tem o peso histórico de ter sido uma cadeia. Era uma cadeia de transição, ou seja, muitos presos iam para ali antes de depois serem deportados ou irem depois para os interrogatórios mais violentos ou até mesmo para o Tarrafal. Há algumas histórias que passam ali e que são contadas, e portanto estar ali naquele espaço que já foi um local muito sombrio, muito feio, e de repente reviver algumas histórias ali, mas ao mesmo tempo conseguir estar ali com muita luz e com uma perspectiva dos dias de hoje e tirar a sombra daquele lugar, eu acho que é bastante terapêutico. Nós temos o espetáculo, sou eu a trabalhar algumas formas animadas e algumas sombras e objetos e adereços, mas tenho também em vídeo comigo alguns atores, a Joana Manuel, o Fábio Gil, o Francisco Golão, o João Sá Coelho e também o Miguel Ponte, que também me faz a voz off. E nós recriámos algumas cenas do Estado Novo e de algumas personagens em vídeo que aparecem depois. E filmámos algumas coisas lá, e nomeadamente filmámos algumas coisas nas celas, nos curros, com o Flávio Gil dentro das celas. E digo-te que foram 4 dias de filmagens que foram muito interessantes, porque filmámos em vários sítios, como por exemplo os urinóis, que eram um ponto de encontro de homossocialização dos homens. Durante essa altura não havia grinders, não havia tinders, não havia essas coisas, portanto os homens encontravam-se nos urinóis, que tinham uma forma escultórica muito engraçada por Lisboa, mas dizia Teu que aquele sítio é um sítio tenso. Nós divertimos imenso com os urinóis, mas quando chegámos ao Aljube já não achámos assim tanta graça recriar uma cena de um preso dentro de uma cela. Mas de qualquer maneira eu acho que tem que se falar do sítio como ele era, e é importante que o Aljube exista agora a nível de mostrar como é que as coisas eram e o que é que somos hoje graças ao que aconteceu hoje. Este espetáculo faz parte da programação paralela da exposição que lá está, temporária, Adeus Pátria e Família, que faz uma ligação aos direitos LGBT, a toda esta luta desde 1900, 1800 e qualquer coisa, e que também recomendo a visita da exposição, que é bastante interessante. Fica o convite. Vou terminar perguntando-te, aliás, se a tua expectativa em relação ao futuro é positiva ou nem por isso? Relativamente a... Em termos gerais, o nosso futuro.
Olha, é, é como dizem os budistas, é estar preparado para tudo, para o mal e para o pior. Acho que vêm aí tempos muito complicados a nível económico e político, mas há sempre que encontrar coisas boas e não desvalorizar isso e não desmerecer, sobretudo, continuar com a luta. E sobretudo a nível de direitos LGBT Uhum. e toda a questão comunitária, não dar nada como garantido, porque foi nem há 50 anos nós não poderíamos estar a ter esta conversa e Exato. podíamos ser presos, e a relação da lei e da medicina com os homossexuais foi muito punitiva para todos nós, e não é difícil que isso volte a acontecer, portanto há que estar atento e continuar atento e lutar. É isso mesmo. André, muito obrigado, foi um gosto enorme falar contigo. Obrigado, eu. Até logo.